Alô você, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mexer com você. Até quando Deus suporta o pecado? Olha isso. Sodoma e Gomorra não foram destruídas do nada, de forma alguma. Elas foram avisadas, toleradas, mas não se arrependeram. E aqui está o ponto forte da lição de número 5. Deus é amor, mas também é justiça. Fica comigo até o final, porque hoje você vai entender, primeiro, porque Deus julga, quando o juízo chega e como escapar disso. Lembrando que o maior engano desta geração é achar que Deus nunca julga, mas a Bíblia mostra. Deus é paciente, mas não é conivente. A lição de hoje, nós vamos estar trabalhando exatamente isso. Até quando Deus suporta? E nós vamos ver o juízo contra Sodoma e Gomorra, lição de número 5, lição dos adultos. A nossa verdade, o nosso título, né, que é o juízo contra Sodoma e Gomorra. O nosso texto bíblico é: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis capítulo de número 18, verso 32. Nossa verdade prática, Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, o seu juízo é sem misericórdia. A nossa leitura bíblica em classe hoje está no Gênesis capítulo de número 18, versos 23 a 32. E chegou a Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se ainda falar. Se porventura se acharem 30, e disse, não o farei, se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Que palavra poderosa! A nossa palavra-chave, né? A palavra-chave é juízo, né? Porque estamos tratando do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. A nossa introdução. Nesta lição, estudaremos Gênesis capítulo de número 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria àqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos. E aí, nós vamos para os objetivos da nossa lição. Os objetivos da nossa lição, queridos, o ponto 1 é mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. No ponto 2 é explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. E no terceiro tópico é refletir a respeito do juízo de Deus
contra Sodoma e Gomorra. Agora, como está dividida a nossa lição? Nossa lição, o juízo contra Sodoma e Gomorra, lição de número 5, está dividida em 3 tópicos, né? E aí a gente destaca aqui os 3 tópicos, né? O primeiro tópico é: os anjos visitam Abraão. No subtópico 1, Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. No tópico 2, a hospitalidade de Abraão. E no 3, o riso de Sara. Deus anuncia os seus planos a Abraão, é o nosso segundo tópico. Nós temos nos 3 subtópicos o anúncio da destruição, o pecado leva à destruição e à intercessão. E no terceiro e último tópico, a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor, uma catástrofe sem igual, transformada em estátua de sal. Agora nós vamos para o nosso primeiro tópico, que é: os anjos visitam Abraão. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Um momento glorioso que antecede ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer. E não era na vida de Abraão, era a destruição de Sodoma e Gomorra. E observe, o nosso estudo ele continua. Aí vem a questão da hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão, e ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido atualmente. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. O riso de Sara. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Gênesis capítulo de número 18, verso 14. Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. E aí nós chegamos aqui na nossa sinopse, né? A sinopse do nosso primeiro tópico. Deus é bom e envia os seus anjos para visitar a casa de Abraão e revela a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. E aí nós começamos a aprender, nesse primeiro tópico, quando os anjos visitam Abraão. Veja bem, antes do juízo vem a revelação. Deus visita Abraão. E isso é o quê? Comunhão, intimidade, revelação. Deus não age sem avisar. E aí eu tenho que fazer uma pergunta para você. Como Deus se revelou a Abraão? A resposta? Por meio da vida dos mensageiros, da visita desses mensageiros e comunhão direta. E aí eu gostaria que você aplicasse esta palavra. Quem anda com Deus recebe direção antes do juízo. E isso aqui é extremamente importante para nós estudarmos na nossa querida lição. Agora vamos para a nossa representação gráfica. A visita celestial, Abraão e os membros e os mensageiros do Senhor, foi uma visita em Manre, ok? O horário foi um horário improvável, ao meio-dia. A visita ocorreu ao meio-dia, horário de descanso que se evitava viajar devido ao calor. Aí vem o reconhecimento e reverência, um encontro soberano. O evento mostra que o Senhor não está sujeito ao tempo humano para realizar os seus planos. E aí você já tem aqui a prática, né? Vamos destacar aqui a prática da hospitalidade. Isso aqui é interessante pelo seguinte aspecto. Observe, o patriarca oferece o quê? Proteção e provisão imediata, refletindo o quê? Um valor essencial no Antigo Oriente. E veja, proteção e provisão porque Abraão agiu como um hospitaleiro exemplar. Olha aqui, oferecendo o melhor de sua tenda aos visitantes. O gesto de servir. O nosso patriarca, o nosso pai na fé, ele nos dá um exemplo. O patriarca ofereceu proteção e provisão. Olha que coisa forte. Provisão, refletindo o quê? Um valor essencial no Antigo Oriente Médio. E aí você vai aprendendo uma coisa bem interessante aqui, ó. Antecedendo a promessa. Esse momento glorioso foi o prelúdio para o anúncio do nascimento de quem? De Isaac. Olha aqui, ó. Isso são princípios, né, da palavra de Deus. Olha aqui, antecedendo a promessa. São princípios que nós aprendemos nesta lição. Conheça o Concilia Pix.
a gestão das contribuições em Pix da sua igreja com mais controle e simplicidade. Diga adeus aos comprovantes manuais. Com o Concilia Pix, sua igreja tem controle total e gestão automática das contribuições. Tem o controle total das contribuições da sua igreja na palma da mão. Pastores locais e tesoureiros têm acesso imediato às informações, sem depender de planilhas ou anotações em papel. Você vai ter o acompanhamento das entradas em tempo real, sincronização automática com os bancos, visualização apenas da congregação do usuário e consulta por data e finalidade. Você terá também aqui no nosso site, que é o conciliapix.com, várias perguntas. Chega de problemas na conciliação do Pix na sua igreja. Comprovantes enviados por WhatsApp e perdidos com facilidade, erros manuais na conferência dos valores, dificuldade para identificar se o Pix é dízimo, oferta ou missão. Nosso sistema faz essa identificação para você, além de outras funcionalidades e benefícios. Conheça o Concilia Pix em ação. Esse vídeo mostra simplesmente como você gerar, como você estar tendo acesso a todas as contribuições feitas e recebidas pelo Pix na sua igreja. Você vai ter também um controle total, o tesoureiro da igreja, como também o pastor presidente e a diretoria, e os administradores, financeiros terão acesso a todas as congregações, com gerações de QR Codes específicos para cada congregação, para cada igreja, para cada bairro, e acessos também exclusivos para coordenadores e diretores de departamentos. O Concilia Pix veio para ajudar na administração de recebimentos de Pix e também uma administração financeira da sua igreja. Conheça já o Concilia Pix, você pode mandar uma mensagem e então nós estaremos agendando uma apresentação. Eu sou o pastor Carlos Pereira, sou também coautor do Concilia Pix. Será uma honra receber a sua ligação e solicitação para que nós possamos estar apresentando de forma personalizada o Concilia Pix para a sua igreja. Conheça já o Concilia Pix e nós já temos aqui no site várias opções para que você possa estar entrando em contato conosco. Deus abençoe você e conheça o Concilia Pix, um programa que veio exclusivamente, um sistema exclusivo para ajudar no recebimento de Pix. Tópico 2. Deus anuncia seus planos a Abraão. Bom, o anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. O patriarca dá a Ló, ao seu sobrinho, a honra de escolher primeiro. E este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Isso aqui é muito importante, porque aqui no Gênesis 13 relata a razão pela qual Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra. O pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. A intercessão. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca, desejando o bem. E aí nós chegamos à sinopse do nosso segundo tópico. Deus anuncia a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. E aí nós entramos em uma questão aqui. Por que Deus tomou uma atitude tão séria com Sodoma e Gomorra? Porque subiu ao céu. Isso significa era coletivo, era público, era constante. Não era um erro, era um sistema de pecado. E por que Deus julgou Sodoma e Gomorra? Resposta: porque o pecado se tornou intenso, coletivo e persistente. Então pega essa visão.
Deus tolera por um tempo, mas o pecado tem limite. E aí você entra na questão da intercessão de Abraão. Abraão, ele não ignorou, ele intercedeu, ele clamou, ele argumentou com base na justiça, ele buscou misericórdia. E isso revela exatamente o quê? Fé madura não é egoísmo. E o que nós aprendemos com Abraão? Que devemos interceder pelos outros. Então guarde muito bem esta palavra. Se você não pode mudar tudo, você pode orar por todos. Alô você, que palavra poderosa! E que poderoso é isso aqui. Glória a Deus. Deus revela seus planos a Abraão. E aqui nós vamos destacar um pouco o anúncio da destruição. Deus havia estabelecido que iria julgar Sodoma e Gomorra. O momento em que Deus compartilha seus planos de juízo sobre Sodoma e Gomorra, destacando a amizade e a confiança de Abraão. E aqui é que está, meus amados irmãos. Olha que coisa. Você tem o anúncio da destruição, depois você tem o clamor do pecado, a investigação divina, o significado do juízo. Precisa destacar isso aqui porque às vezes as pessoas acham que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus, ele é o mesmo Deus. Os métodos e o caráter de Deus não mudou de um testamento para o outro, de forma alguma. Deus é imutável. Só que é o seguinte, Deus saiu destruindo todas as cidades do Velho Testamento? É óbvio que não. E por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque o clamor do pecado, o juízo divino foi motivado porque o pecado de Sodoma e Gomorra havia se agravado excessivamente. Olha a palavra aqui, ó, excessivamente. E aí houve uma investigação divina. Deus enviou seus anjos para verificar a real situação das cidades antes de executar a sentença. Havia uma oportunidade. Como sempre Deus deu oportunidade para as pessoas se arrependerem. Aí vem o significado do juízo. No contexto bíblico, o juízo é a resposta da santidade de Deus sobre a injustiça e a imoralidade. Porque Deus seria então impassível. Deus não agiria. E aí você tem o privilégio, que nós chamamos do privilégio aqui, ó, da revelação. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Deus escolheu revelar os seus planos por causa da aliança e do propósito estabelecido para a descendência de Abraão. E aqui nós aprendemos uma coisa, intimidade e amizade. A revelação mostra que Abraão era considerado amigo de Deus, alguém com quem o Senhor compartilha os seus segredos. E aí você tem o despertar para a intercessão. Ao conhecer os planos de Deus, Abraão imediatamente se coloca na brecha para interceder pelos justos. Isso aqui é muito poderoso, porque nos ensina a cada dia como devemos nos comportar diante das situações. Você também deve orar para que Deus intervenha na vida de pessoas. Quando você vê que o inimigo está vindo uma grande destruição sobre aquela vida, você tem que ser um intercessor. A destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral e do ser humano, isso você encontra em Gênesis capítulos 6 e 7, a destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra, a Bíblia não revela. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas, a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, portanto 8 pessoas sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas, Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Observe, né? Até os genros de Ló estavam também nesse número de pessoas que foram dizimadas pelas chamas. Transformada em estátua de sal. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver as cidades queimando, e ficou convertida numa estátua de sal. Isso está em Gênesis capítulo de número 19, verso 26. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência a olhar para trás. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima, né? E a outra versão, outro versículo na Bíblia que diz olhar para as coisas que são de cima. E isso é muito importante.
E a gente precisa aprender muito bem isso aqui. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos aqui uma situação, o juízo chegou para Sodoma e Gomorra. Aqui não tem romantização. Deus executou o juízo. Foi fogo, destruição, julgamento total. E isso revela o quê? Um Deus santo, mas também um Deus justo. E o que o juízo revela? O juízo revela que Deus não ignora o pecado. Então pegue forte isso aqui. Deus não mudou, ele continua sendo justo. Ele continua sendo justo. E aqui nós temos também uma lição de redenção. Por que uma lição de redenção? Porque na nossa sinopse diz assim, Deus é amor, mas também é um fogo consumidor e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Mas aí vem a parte boa, Deus traz livramento para Ló. Mesmo Ló estando em um ambiente de promiscuidade, de pecado elevado, Ló manteve-se justo. E aí é uma forma de escape, eles fogem porque Ló foi retirado, a família foi avisada e Deus salva os seus. Mas atenção, nem todos obedeceram. E o que aconteceu com a esposa de Ló? A resposta é muito simples, ela olhou para trás e pereceu. E o que nós aprendemos? Como é que nós aplicamos essa palavra na nossa vida? E é bom que você preste bem atenção. Quem não rompe com o passado não vive o futuro de Deus. E deixa eu ser direto aqui, tem gente vivendo como Sodoma e Gomorra, achando que nunca vai dar nada. Mas a Bíblia é clara, o juízo vem. E essa aplicação ela é muito forte para a sua vida. Agora responda para você mesmo. Você está preparado? Sua vida está alinhada com Deus? Você está vivendo em santidade? Olha aí, é preciso que você esteja atento a tudo isso, porque Deus ainda livra, mas o tempo está passando. E aí nós vamos para a nossa representação gráfica. O juízo e a destruição de Sodoma e Gomorra. A natureza do juízo divino. Deus, como fogo consumidor, o Senhor é amor, mas também é justiça, exigindo reverência e piedade dos seus servos. Uma catástrofe sem igual. Assim como no dilúvio, a destruição foi um alerta marcante de Deus para toda a humanidade. Apenas 4 sobreviventes. Em meio à multidão, apenas Ló, sua esposa e suas 2 filhas foram poupados. E aí vem o perigo da desobediência. A estátua de sal, a esposa de Ló, pereceu ao desobedecer a ordem dos anjos e olhar para trás. O limite da longanimidade. Embora Deus seja bom e paciente, sua tolerância ao pecado tem um limite determinado. E a ordem é: não olhe para trás. Como servos, devemos focar nas coisas de cima e não no que ficou para trás. E aí nós chegamos à nossa conclusão. Finalmente, finalizamos essa lição, melhor dizendo, enfatizando que Deus é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Isso está em Salmo 136, verso 1. Mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra, elas viviam na prática do pecado e o Senhor deu tempo para que se arrependessem. Mas o que aconteceu? Mas eles não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. E aí a gente começa a trabalhar uma coisa aqui muito importante, que eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Veja bem, eu preciso que você comente aqui, eu escolho viver a santidade. Mas é importante destacar algumas coisas. A aplicação final da nossa lição é: você está preparado? Sua vida está alinhada com Deus? Você está vivendo em santidade? Alô você, Deus ainda livra, mas o tempo, ele está passando. E eu pergunto a você, se esta palavra falou com você, então comente aqui: eu escolho viver em santidade. E envie esse vídeo para alguém que precisa acordar também, acordar para a vida espiritual. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família.